Estamos então gravando, mais uma vez boa noite e bem-vindos para todos vocês. Nós vamos hoje falar sobre o último remédio constitucional que nós abordaremos, né? Infelizmente não conversaremos sobre habeas corpus, pela sua natureza penal. Então vocês estudarão habeas corpus em direito penal, processo penal, não sei aí como é que vai ser apresentado isso para vocês. Mas na perspectiva civil, os outros 3 remédios constitucionais são analisados. O primeiro que nós estudamos foi mandado de segurança e na semana passada, na quinta-feira, nós falamos sobre habeas data. Hoje, então, nos resta falar sobre mandado de injunção, um remédio constitucional muito importante, incorporado no nosso ordenamento pela Constituição de 88. Então, antes de 88, não havia mandado de injunção. É a Constituição de 88 que incorpora a previsão do mandado de injunção ao nosso ordenamento. Aliás, é interessante que a gente pense, né, qual é o contexto histórico que subsidia a previsão do mandado de injunção no texto constitucional de 88, a partir da Assembleia Nacional Constituinte, formada em 85. Olha só, está travando bastante, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Talvez eu vá mudar de lugar. Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar, vou ir para um outro lugar aqui, para ficar do lado do modem, e a gente já retoma. Tá bom? Professor, Oi. não sei se é interessante para o senhor, mas desliga o vídeo. Talvez se o senhor der aula sem o vídeo, o áudio corre melhor. Porque até o vídeo do senhor tinha cortado. Tá, beleza, desliguei o vídeo. Tá melhor o áudio? Vamos tentar. Como é que tá a Tá indo questão do bem. áudio? Então, beleza, porque às vezes o vídeo Tá puxa, indo né? bem. Então, tá, daí vocês me Isso, avisem, são então. duas coisas, né? Então, Vamos ignorem a ver. questão do visual e vamos pensar no material que está postado para vocês. Vamos lá. Kathleen, melhorou para você? Só para que eu tenha aí uma resposta. Tá me ouvindo por aí? Melhorou sim, professor. Obrigada. Beleza. Eu agradeço. Vamos lá, então. Então, vamos lá. O mandado de injunção ele surge por um motivo bastante peculiar. Se nós pararmos para pensar historicamente, até 1985, né, de 64 a 85, nós tivemos o período do regime militar. E o regime militar ele é marcado pelos atos institucionais, que são os AIs, né, o mais famoso, o AI-5. Nós tivemos vários atos institucionais, mais de 10 atos institucionais, salvo engano foram 17, mas não tenho certeza agora desse número, ao longo de todo o regime militar, que perdurou 21 anos. E se restringiu habeas corpus, também se restringiu o mandado de segurança. Então, algumas garantias fundamentais elas foram bastante afetadas durante esse período do regime militar. Quando se termina o regime militar, nós temos toda aquela movimentação chamada de diretas já, e com as diretas já nós temos a redemocratização do Brasil. Nasce uma preocupação da Assembleia Nacional Constituinte, que foi eleita para criar uma nova Constituição, de fixar mecanismos garantidores de direitos. E é nesse contexto, nessa seara, que surge o mandado de injunção. Como assim, professor? Você já deve saber, porque você viu isso em direito constitucional, que o mandado de injunção ele nasce para dar eficácia às normas constitucionais de eficácia limitada. Né? Então, você já estudou isso. Então, quando eu tenho um direito fundamental prejudicado pela ausência de norma regulamentadora, e por que eu tenho uma ausência de norma regulamentadora? Porque é uma norma de eficácia limitada. Então, eu posso fazer uso do mandado de injunção para suprir essa omissão legislativa. Então, o mandado de injunção ele nasce para resolver problema de omissão legislativa, de prejuízo a direito pela falta de norma regulamentadora. Esse é o contexto que nós temos. Mas por que essa preocupação existiu? Ela existiu porque alguns direitos importantes eles foram cerceados durante um longo período. E a partir de então,
preocupou-se com a ideia de não termos mais direitos previstos e não implementados. E aí se cria esse mecanismo de mandado de injunção para, de alguma forma, garantir eficácia aos direitos fundamentais previstos, ainda que limitados. Se você não compreender, qualquer coisa que eu falar, você libera o seu microfone e fala, ou manda para mim uma pergunta. Vocês já estão acostumados como é que funciona o nosso desenvolvimento, né? Para a gente relembrar, você certamente também estudou em Direito Constitucional, que foi, se eu não me engano, com o Rodolfo, né, que você viu, a classificação das normas constitucionais de acordo com a eficácia. E aí você estudou norma constitucional de eficácia plena, norma constitucional de eficácia contida e norma constitucional de eficácia limitada. E aí, como que... Vamos relembrar essa classificação, que é bastante antiga, mas ainda despenca. É muito cobrada. As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que receberam do legislador toda a possibilidade para produzir os seus efeitos. Então, a norma de eficácia plena é aquela que tem efeito direto, ela é plenamente eficaz, viável, ela acontece, ela é exercida, usufruída pelas pessoas. Então, ela recebeu conteúdo jurídico suficiente para produzir os seus efeitos. Então, ela vale. Simplesmente assim, ela vale. As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas normas que possuem aplicabilidade direta, possuem aplicabilidade imediata, ou seja, elas são eficazes, mas existe uma permissão para se restringir a sua eficácia. Então, você tem lá um direito previsto, e ele é válido, imediatamente válido, mensurável e utilizado e tudo mais, só que ele pode sofrer restrições, por isso contida, porque a lei pode conter, né, reduzir o âmbito de incidência ou de eficácia desse direito. E o maior exemplo que se utiliza para falar de norma de eficácia contida é a questão do exame de ordem, né? Que ele fala que é garantido, o artigo 5º tem lá o inciso que coloca que é garantido a todos a liberdade de ofício, do exercício de qualquer trabalho, respeitadas as exigências estabelecidas em lei. E aí entra a figura do exame de ordem, que qualquer pessoa pode ser advogado, optar pela advocacia, mas, para ser advogado, existem alguns requisitos, algumas exigências que lei ordinária prevê. O Estatuto da OAB é uma lei ordinária. Então, isso é uma norma de eficácia contida. Ela é eficaz, imediatamente eficaz, mas ela sofre restrição. Ela pode ter restrições legislativas. Por fim, nós temos as normas de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada é aquela norma que não recebeu do legislador condições de ser exercida. E aí eu fico com o direito previsto, mas sem conseguir exercer o direito, porque ele não foi viabilizado. Falta regulamentação. Então, a norma de eficácia limitada ela tem um efeito mínimo. Um efeito mínimo de determinar algo a ser feito. Porque eu preciso de uma regulamentação. O problema é, se eu não tenho essa regulamentação, eu vou ficar à mercê de um legislativo extremamente moroso, justamente diante desse desejo de não ficarmos à mercê de um legislativo moroso, se cria um mandado de injunção para pegar uma norma sem eficácia e transformar essa norma sem eficácia em uma norma com eficácia. É isso que o mandado de injunção faz. Ele pega uma norma de eficácia limitada, ou seja, que não consegue garantir o direito para a pessoa, que não consegue dar a outra pessoa condições mínimas de exercício do direito, porque falta regulamentação. E ele é um mecanismo para regulamentar o exercício desse direito.
Então, o mandado de injunção ele surge nesse contexto. E é justamente por isso que, se você pegar palestras mais recentes do José Afonso da Silva, porque essa definição de norma de eficácia contida, plena e limitada, é uma classificação do professor José Afonso da Silva, que é um dos maiores constitucionalistas que esse país tem, que ainda é vivo e tudo mais. O José Afonso da Silva, eu me lembro de uma aula dele, em que ele dizia com todas as palavras, mas isso foi em 2010, né? Já faz 10 anos que isso aconteceu, e ele dizia assim: hoje, essa classificação que eu fiz, ela é uma classificação ultrapassada. E por que ele sustenta isso? Porque quando ele cria essa divisão da norma constitucional, ele faz isso na década de 70. Não tinha mandado de injunção. E a ideia dele é, hoje, todos os direitos fundamentais, eles têm eficácia plena. Ou, pelo menos, tem como é possível garantir eficácia plena a qualquer direito previsto na Constituição, a qualquer direito fundamental. Porque se eu tenho ausência de norma regulamentadora, eu faço uso do mandado de injunção para regulamentar o exercício desse direito. Ou seja, eu não preciso mais me submeter a uma norma de eficácia limitada se ela me prejudica. Eu tenho um mecanismo para regulamentar o direito ali previsto. Então, hoje, o próprio José Afonso sustenta que essa classificação é uma classificação ultrapassada, porque todos os direitos fundamentais possuem aplicabilidade direta. Aliás, meus queridos, é exatamente isso que nós temos, aqui nós temos a Constituição, né, colocada para você, se eu for ao parágrafo 1º do artigo 5º. Olha o que fala o parágrafo 1º do artigo 5º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que quer dizer esse parágrafo? Jovem, pela regra da nossa atual Constituição, tudo é eficácia plena. Ou pelo menos deveria ter. Assim, é importante que você entenda desde já que existem mecanismos para garantir eficácia a qualquer direito e garantia fundamental, ainda que essa ineficácia se dê por ausência de norma regulamentadora. A gente vai trabalhar, fique tranquilo em relação ao material que foi disponibilizado, não se preocupe com isso, vai dar tudo certo, mas eu preciso fazer essa exposição inicial, essa introdução em torno do mandado de injunção. Vamos continuar. Apesar de nós verificarmos essa discussão entre a DIN por omissão e mandado de injunção mais à frente do material, eu já quero falar sobre isso agora. Tá? Então, primeira situação que você tem para destacar no material. O mandado de injunção ele é estabelecido pela Constituição e hoje nós temos uma lei que regulamenta, que é a Lei 13.300 de 2016. Olha que loucura. Quando o mandado de injunção foi criado, em 88, né, reconhecido pela Constituição, a dúvida que se tinha era, tá bom, tem previsto o mandado de injunção, mas qual é o procedimento dele? Porque não existe. A primeira lei do mandado de injunção é de 2016. Ele foi previsto em 88. Olha a velocidade do nosso legislativo, né? Para a gente ter essa dimensão. E aí, em 88, começou a ter uma discussão, e olha a insanidade disso, que o dispositivo da Constituição, que é o inciso 71 do artigo 5º, que fala de mandado de injunção, ele era uma norma constitucional de eficácia limitada. Olha que loucura, que insanidade. Houve uma sustentação, e uma sustentação muito ampla e bastante fortalecida por parte do judiciário e também da doutrina, tá? De que o instituto criado para resolver o problema das normas constitucionais de eficácia limitada era uma norma constitucional de eficácia limitada. E, sendo assim, não se poderia fazer uso do mandado de injunção enquanto não fosse criada uma norma regulamentadora para explicar qual seria o procedimento do mandado de injunção. Gente, isso é uma aberração. Até que o judiciário passou a entender que, por analogia, lembra, estamos diante de uma lacuna, o juiz não se exime de julgar alegando inexistência de lei, e, sendo assim, ele precisa compor o problema das lacunas por meio dos princípios gerais do direito, da analogia
enfim, ele vai criando os mecanismos para sanar essa questão de lacunas. Então, o próprio judiciário passou a se posicionar com o tempo que enquanto não houvesse uma lei regulamentadora, seria utilizado a lei do mandado de segurança. Então, de final da década de 80 até 2016, o mandado de injunção ele era tocado pelo rito do mandado de segurança. Então, os mesmos caminhos que eram previstos para o mandado de segurança eram utilizados no mandado de injunção. Então, até 2009, ele era tutelado pela Lei do Mandado de Segurança de 1951 e depois pela Lei 2016 de 2009, até 2016, quando se cria a Lei 13.300. Ela é promulgada e publicada, e agora, efetivamente, nós temos uma lei que tutela o mandado de injunção. E, aliás, uma excelente lei. A lei do mandado de injunção é um exemplo de norma bem feita, porque ela resolve vários problemas, e eu que dou aula de processo constitucional desde 2013, ela resolve vários problemas que existiam antes dela. Porque a lei do mandado de segurança era para o mandado de segurança, não era para o mandado de injunção. Então, nós tínhamos alguns buracos, algumas dúvidas. E agora, desde 2016, essas dúvidas foram sanadas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, além disso, qual a sua hipótese de cabimento? Qual é a hipótese de cabimento do mandado de injunção? Ele poderá ser utilizado sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. De maneira sucinta, ele será utilizado diante de uma norma constitucional de eficácia limitada. Ah, professor, como que eu sei que é uma norma constitucional de eficácia limitada? Porque o texto da Constituição vai dizer será criado por meio que vai ser previsto em lei regulamentadora, ou lei complementar disporá sobre tal assunto. Isso tudo é quando a própria Constituição coloca que a regulamentação se dará por uma outra norma, então aquilo é uma norma de eficácia limitada. Toda norma de eficácia limitada tem essa condicionante, essa previsão de que haverá uma regra regulamentadora posterior. Tá bom? Pergunta, e aqui é uma pergunta muito boa, daquelas que você precisa ficar atento nas eventuais provas e testes que você for fazer ao longo da sua vida. O mandado de injunção, ele ataca uma omissão, certo? Porque se eu tenho uma norma de eficácia limitada, é porque ela só continua sendo limitada porque ainda não foi produzida a lei regulamentadora. A norma regulamentadora ainda não foi feita. Ela só continua sendo limitada porque há uma omissão de algum órgão. Bom, me veio agora uma mensagem de que o meu áudio está sendo prejudicado. Tá mesmo? Você está me ouvindo? Deu umas 2, 3 cortadas agora, professor. Tá, mas deu para entender ou não? Eu acho que o essencial tá dando para entender, sim. Mas para mim, não sei para os outros. Eu acredito que eu não ouvi a pergunta do senhor. O senhor começou, ele deu aquela travada. Eu acho que o senhor terminou a pergunta, eu não escutei. Até não, é que eu não fiz ela ainda. Pode deixar, eu vou fazer de novo. Ah, então beleza. Se não tiver dando para entender, me avisem, tá? Por favor, senão eu vou tocando, né? É que apareceu na tela uma mensagem de instabilidade. Mas vamos lá. O mandado de injunção, ele surge para atacar uma omissão, pois a norma de eficácia limitada, né, ela só continua sendo de eficácia limitada por conta da omissão do órgão responsável para regulamentar aquele direito. Só por isso. Só que quando a gente estuda controle de constitucionalidade, né, que é uma matéria muito importante que despenca toda a prova de concurso de direito constitucional cobra controle de constitucionalidade. Nós temos lá as ações de controle de constitucionalidade, de controle concentrado. Ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, né? A ADC, ação declaratória de inconstitucionalidade, e a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Beleza, tudo certo até aqui. E aí?
Qual é o problema a partir disso? A ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, ela possui 3 modalidades, que é a ADIM, nós temos a ação direta de inconstitucionalidade genérica, né, a ADIM genérica, a ADIM padrão zona, nós temos a ADIM interventiva, que é aqueles casos de intervenção federal e tal, e nós temos a ADIM por omissão, quando ocorre a chamada inconstitucionalidade por omissão. Eu tenho, nesse caso, um desrespeito à Constituição por força de uma omissão de algum órgão. E a pergunta que se faz é: qual é a diferença do mandado de injunção para a ADIM por omissão? Porque os dois atacam uma omissão. O mandado de injunção ataca a omissão do ente responsável pela regulamentação do direito e a ADIM por omissão ataca uma omissão que produz uma inconstitucionalidade. E, na verdade, é a mesma coisa. De maneira ampla, preste muita atenção no que eu estou falando, de maneira ampla, a mesma circunstância geral, genérica, que enseja um mandado de injunção, também enseja uma ADIM por omissão. A mesma circunstância, a mesma hipótese, a ausência de norma regulamentadora, né, que prejudica um direito fundamental, ou seja, é uma inconstitucionalidade, a mesma hipótese permite ADIM por omissão e também permite mandado de injunção. E aí, de novo, nós nos voltamos para a pergunta: qual a distinção entre ADIM por omissão e mandado de injunção? Meus queridos, nós temos 2 diferenças básicas, 2 situações básicas que já está trazida logo no começo do seu material. Primeira situação diz respeito aos legitimados, quem pode propor a ação. Na ADIM por omissão, nós temos os legitimados da Constituição, né? Os legitimados estão lá, salvo engano, no artigo 102 da Constituição. Deixa eu confirmar aqui. 102. Não, 102 é competência, não é o 102, não. 105 é o do STJ, 103, artigo 103. Então, o artigo 103 da Constituição, conforme está aqui, nós temos a previsão de quem pode propor a ADIM, qualquer ADIM e ADC. E a ADPF também, apesar de não estar escrito aqui. Então, não é qualquer pessoa que pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Tem que ser uma das pessoas previstas no rol do 103. Essa é a primeira diferença, a primeira situação. Segunda diferença que nós temos é que na ADIM por omissão, que é uma ação de controle de constitucionalidade, eu não preciso ter um prejuízo concreto de alguém, de uma pessoa, enfim. Eu posso trabalhar só a partir da omissão. Então, eu verifico que tem uma omissão que resulta numa inconstitucionalidade, isso é suficiente para a ADIM por omissão. Não precisa ter prejudicado ninguém. No mandado de injunção, como a legitimidade é ampla para qualquer pessoa, mas é uma pessoa que se sente lesada. Então, no mandado de injunção, eu tenho a necessidade de demonstração de uma circunstância em específico, onde eu tenho uma pessoa em específico que sofre as consequências dessa inexistência de regra regulamentadora. Essa é a diferença que nós temos entre a ADIM por omissão e o mandado de injunção. É a necessidade de uma hipótese concreta de prejuízo, de consequência para alguém, no caso o impetrante, e isso vai ensejar mandado de injunção, e na ADIM é suficiente a constatação da omissão, mesmo que ninguém esteja sendo prejudicado. E, além disso, a outra diferença são os legitimados. Na ADIM, somente as pessoas indicadas no rol do 103 e no mandado de injunção, qualquer pessoa, desde que seja a pessoa interessada, né? A pessoa que sofre consequências pela ausência de norma regulamentadora. Entendeu isso? Tudo bem essa primeira parte? Tudo bem. Certo? Conseguiram compreender?
Clóvis está acompanhando, tudo certo? Certo, professor, estou aqui. Tudo certo, né? Pelo menos porque cortou seu som para mim. Tá tudo certo, né? Certo, professor. Beleza. Giancarlo está acompanhando, está entendendo? É bom que eu falo Giancarlo, mas aí pela pronúncia vai saber se é o Giancarlo Teixeira ou se é o Jean Carlos. Qualquer um dos dois. Dá dando para compreender? Se for Teixeira, tá tudo certo, professor. Beleza. Bom, enfim, então acho que está dando tudo certo. Temos menos de um minuto, vou encerrar. E aí eu vou reiniciar o modem e a gente já retoma, tá? Quem sabe melhor. Até daqui a pouco. Obrigado, Jean Carlos. Valeu. Até daqui a pouco.